Será que é possível viver até os 100 anos e viver bem? Ou quem sabe até os 110? Ou será que isso é uma coisa restrita a algumas poucas pessoas que têm uma genética privilegiada? Nesse vídeo a gente vai conversar com o Dr. Ildemar dos Santos sobre os povos mais longevos do mundo e qual é o segredo que eles têm. E você vai entender como é possível ter uma vida longa, com qualidade, deixando as doenças para os últimos anos de vida, ao invés de ficar vivendo 2 ou 3 décadas com doenças crônicas. Fica ligado! Oi para você, tô aqui de novo, sou o Dr. Luiz Celo, seu médico de plantão, e eu trago mais um episódio da Sou Saúde e Bem-Estar para você. Hoje a gente vai falar sobre as Blue Zones, que são as regiões onde se mais vive no mundo, e a gente vai tentar descobrir qual é o segredo da longevidade dessas pessoas. Antes que eu me esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, ative também as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Dessa forma a gente vai entender que esses conteúdos semanais são importantes e estão ajudando você a ter uma vida melhor. Essa história da longevidade começou com um jornalista americano da National Geographic chamado Dan Buettner, que percorreu vários lugares do mundo numa empreitada para descobrir quais eram as populações mais longevas do mundo. E ele acabou lançando um livro chamado The Blue Zones, as Zonas Azuis, que resumem as características desses povos centenários e supercentenários. A gente vai pegar carona com ele e vamos fazer uma viagem por essas Blue Zones para a gente entender um pouquinho melhor sobre esses 5 povos mais longevos do mundo. E eu vou entrevistar hoje o Dr. Ildemar dos Santos, ele que é médico e professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Loma Linda, que é uma das 5 Blue Zones do mundo. Antes de chamar nosso convidado, vamos falar um pouquinho sobre longevidade e o que é que determina a nossa longevidade. Será que a nossa longevidade é determinada pela genética ou será que o nosso estilo de vida tem um impacto mais importante? Muita gente acha que viver uma vida longa depende muito dos genes e que é uma coisa mais ligada ao acaso do que às nossas escolhas. Mas, na verdade, os estudos recentes feitos com gêmeos idênticos que têm o mesmo DNA mostra que 20 a 30% da nossa longevidade é ditada pela genética e os outros 70 a 80% da nossa longevidade é ditada pelo nosso estilo de vida. Então, de fato, as nossas escolhas diárias podem sim adicionar anos à nossa vida e também vida aos nossos anos. Recentemente, o Prêmio Nobel de Medicina foi para a doutora Elizabeth Blackburn, que descreveu sobre os telômeros, aquelas pontinhas finais do nosso DNA que têm uma ligação com a nossa longevidade e com o processo de envelhecimento. Segundo a doutora Elizabeth, conforme nós vamos envelhecendo, os nossos telômeros vão encurtando, ou seja, se nós conseguirmos medir os telômeros, a gente consegue ter uma ideia da velocidade do nosso envelhecimento. Ela também desenvolveu um teste rápido e bem legal para saber qual é o grau do seu envelhecimento. Será que você está envelhecendo rápido ou será que você está envelhecendo devagar? Fica ligado a essas 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: quão velho você aparenta ser? Será que você aparenta ser mais jovem do que é? A sua aparência reflete a sua idade? Ou você aparenta ser mais velho do que você realmente é? Qual é a sua resposta? A pergunta número 2 é: como você avalia a sua saúde física? Você se sente mais saudável que as pessoas da sua idade? Você se sente tão saudável quanto a maioria das pessoas da sua idade? Ou você se sente menos saudável do que a maioria das pessoas da sua idade? Como é que você se sente? E a terceira pergunta é: você sente que tem quantos anos? Você sente que tem menos anos do que você realmente tem? Você sente que tem exatamente a sua idade? Ou você se sente muito mais velho do que você realmente é? Qual é a sua resposta à terceira pergunta? Dependendo de como você respondeu a essas 3 perguntas, isso mostra qual é a velocidade do seu envelhecimento. Se você se enxerga, se você se vê, se você se sente mais jovem do que você de fato é na sua carteira de identidade, isso é um ótimo sinal, sinal que você está envelhecendo de uma forma mais lenta e, quem sabe, você vai ser uma pessoa mais longeva.
Eu quero mostrar nesse gráfico para você como a gente pode retardar o surgimento das doenças e deixar as doenças para os últimos anos da nossa vida. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Primeira pessoa é essa pessoa que estava vivendo bem, só que de repente ela teve a vida interrompida por uma doença aguda, por um acidente, por algum trauma. Então veja que ela vinha vivendo bem, até que de repente ela tem a vida amputada em algum momento de uma forma muito abrupta. A segunda pessoa que eu quero mostrar para vocês era uma pessoa que vinha envelhecendo dentro de um ritmo talvez natural, só que essa pessoa, a partir de um determinado momento, quem sabe depois dos 50 anos, ela começou a ter um declínio gradual e constante da sua saúde. Quem sabe ela está aí vivendo 20, 30 anos com diabetes, com hipertensão, ou ela teve um infarto, ou ela teve um derrame, ou ela teve um câncer e ela está sofrendo com alguma doença crônica, e veja como ela foi tendo uma perda gradual e progressiva da sua qualidade de vida. E a terceira pessoa que eu quero mostrar para vocês é o nosso objetivo. Essa é uma pessoa que está tendo uma vida longa, ela está tendo uma vida com qualidade, ela está preservando a qualidade de vida dela até lá os seus 80, 90 anos, e de repente nos últimos anos ela adoece e vem a falecer. Ou seja, ela viveu quase o mesmo tempo do que a segunda pessoa que eu mostrei para vocês. Mas olha a diferença na qualidade de vida dela. Ela teve uma qualidade de vida muito mais longa. Ela conseguiu comprimir os anos de doença para os últimos anos finais da vida dela. E esse é o grande segredo que a gente pode conseguir através de um estilo de vida saudável. Bom, feita essa introdução, vamos para a nossa entrevista de hoje. Eu vou chamar agora o nosso convidado. Olá, doutor Ildemar, seja bem-vindo. Doutor Ildemar, além de ter sido meu professor lá em Loma Linda, ele é médico, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, e recentemente também escreveu o livro 100 anos com saúde. E ele vai falar com a gente hoje um pouquinho sobre como ter uma vida mais longeva e uma vida longeva com saúde, né, Ildemar? Não adianta só a gente viver uma vida longa, mas uma vida cheia de doenças crônicas, né? Acho que o grande segredo é a gente viver uma vida longa com bastante qualidade de vida, né? Obrigado pela oportunidade, e esse é o ponto que nós vamos discutir, né? Como viver bastante, mas com uma capacidade de vida boa, né? O que eles chamam de saúde funcional. A gente vai começar falando um pouquinho, Demar, sobre as Blue Zones. Eu fiz uma introdução rápida para o pessoal sobre as Blue Zones. Essas zonas azuis são esses locais no mundo onde as pessoas vivem bastante, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essas Blue Zones e que regiões são essas onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Então, isso foi uma pesquisa feita pelo repórter Dan Whitner, que escreveu um livro, As Zonas Azuis, as Blue Zones. Na verdade, esse livro foi traduzido para português, mas em Portugal só. Eu não sei se o acesso no Brasil é fácil. Mas as zonas que eles descobriram que tem uma grande quantidade de pessoas perto dos 100 anos, com 100 anos e mais de 100 anos, são as que são localizadas. As 5 principais que eles identificaram foram Okinawa, no Japão, Sardinha, na Itália, Loma Linda, na Califórnia, que é onde eu vivo, e depois uma na Grécia, que é a Icaria, e outra na Costa Rica, que é a Nicoya. Então, essas 5 zonas são áreas que as pessoas têm uma vida longa e funcional, e eles têm um estilo de vida comum entre eles. Isso a gente vai discutir um pouco agora para ver se a gente aprende alguma coisa ou compartilha alguma coisa do segredo da vida longa e saudável desses longevos. Mas, Ildemar, será que essas pessoas que vivem nesses bolsões de longevidade, né? Será que são famílias que estão ali há muitas e muitas gerações, ou seja, elas acabaram concentrando um DNA muito longevo, ou seja, são pessoas que têm uma genética propensa para a longevidade, ou será que é mais relacionado aos hábitos, né? O que é mais importante, o que dita mais a nossa longevidade? São os nossos genes ou são as nossas escolhas? Bom, eu diria que o gene é importante,
por exemplo, em 4 dessas Blue Zones, o perfil genético está presente e as pessoas são de famílias de outros que vivem até 100 anos, então não se discute isso. Mas a Blue Zone de Loma Linda, ela saiu um pouco do normal, porque Loma Linda tem uma grande quantidade de pessoas que viveram até 100 anos, mas não viveram até 100 anos na cidade de Loma Linda. Eles viveram em vários lugares americanos e, às vezes, fora do país. E aí, quando chegou na época de se aposentarem, eles mudaram para Loma Linda. O que acontece aí é que essas pessoas, elas são um exemplo do estilo de vida que é pregado, que é propagado pelos adventistas. E esse estilo de vida já existe há mais de 150 anos. Então, aí começa a demonstrar que o estilo de vida ele é mais importante, ou pelo menos na blusão da Adventista, na blusão de Loma Linda, ele é mais importante do que o fator genético. Por exemplo, eu entrevistei um longevo, o Dr. Wareham, Ellsworth Wareham, que era cirurgião cardíaco e que morreu com 104 anos, e eu perguntei para ele qual é a idade dos seus pais, e ele falou que os pais deles morreram, o pai morreu com 70 e a mãe morreu com 65. Então, não dá para explicar o fator genético aí no caso, mas o estilo de vida que ele desenvolveu, que ele seguiu por muitos anos, e é que foi o mais responsável pelo fator de longevidade. Isso é importante para nós, porque abre uma opção para todas as pessoas que quiserem viver mais. Não depende de se você tem os seus antepassados, mas depende de como você vive nos anos anteriores. Claro que talvez o melhor dos mundos seria você dar uma genética propensa à longevidade e ter bons hábitos desde a infância, mas isso não é obrigatório, né? Você falou sobre Loma Linda, um bolsão de pessoas que se reuniu ali de várias partes diferentes, até dos Estados Unidos, e que não estavam relacionadas entre si, né? Pessoas que não compartilhavam da mesma genética, mas sim do mesmo estilo de vida. Então, a gente realmente percebe que o estilo de vida é muito importante, né? Você falou de um lugar nos Estados Unidos, na Grécia, na Costa Rica, no Japão, também na Itália. O Brasil não tem nenhuma Blue Zone, né? Você conhece, assim, no Brasil, a gente tem, assim, alguma área no Brasil que seja famosa pela sua longevidade? Bom, isso aí eu não conheço. O segredo que eles usaram, que esses pesquisadores usaram, é que eles tinham um critério para avaliar. Existem outros bolsões de Blue Zone em outros países. Por exemplo, existe um na Geórgia, na Rússia, perto da Rússia, existe um no norte do Paquistão, que são os Hunzas. Mas quando os pesquisadores foram lá para classificar a região como Blue Zone, eles tinham que ter o atestado de óbito, eles tinham que ter o atestado de óbito, não, o certificado de nascimento, eles tinham que ter um marcador genético, um marcador de idade que eles tinham, e alguns critérios, eles iam, por exemplo, se a região era cristã, eles confirmavam o atestado de nascimento com o registro de nascimento na igreja. Então, todos esses fatores criaram um critério científico para identificar se realmente aquelas pessoas estavam vivendo até os 100 anos. Infelizmente, pode até existir lugares no Brasil com isso, mas é difícil de ter essa confirmação científica com o atestado de nascimento, que deveria ser um atestado de mais de 100 anos atrás. Bom, muito legal isso. Talvez existam, né, pessoas do Brasil, a gente sempre vê relatos, né, de centenários ou até super centenários, né, pessoas com 110 anos ou mais aqui no Brasil. Mas talvez, assim, para a gente falar de forma bem prática para quem está nos ouvindo, né? Bom, nós estamos aí na faixa dos 30, 40, 50 anos e a gente quer viver até os 100. Qual é o segredo, né?
o que a gente deve fazer, que hábitos, que práticas, que escolhas a gente deve fazer para a gente viver bem até essa idade, quem sabe deixando o período de doença para os últimos anos da nossa vida, né? Acho que ninguém gostaria de ficar os últimos 20, 30 anos com doenças crônicas. Então, como é que a gente faz para deixar as doenças lá para os últimos anos da nossa vida e desfrutar dessa longevidade funcional? Na minha opinião, existem três fatores fundamentais. Tá? O primeiro é a alimentação. Não que seja o mais importante, mas a alimentação é um deles. O segundo é a atividade física, manter sempre uma atividade física. E o terceiro é o significado na vida. A pessoa tem uma gana para viver, ela tem uma razão para viver. E ela não... Os idosos nessas comunidades são respeitados. Se existe um problema na comunidade, eles são consultados. Eles não são deixados à parte e abandonados, como acontece muito aqui nos Estados Unidos, mas eles são pessoas que têm uma função na sociedade ainda. E eles, por si mesmos, eles acordam de manhã com a ideia de que já tem o seu programa feito. Eu vou cuidar do meu jardim, eu vou cuidar do meu bisneto ou tataraneto, eu vou ao mercado, eu vou vender isso, eu vou comprar aquilo, já tem o dia planejado. Então, eles têm aquela gana de vida que, às vezes, muitas pessoas perdem hoje por causa de problemas que eles passam, problemas psicológicos, problemas familiares, de relacionamento e coisas assim, acabam desistindo da vida ou entrando numa depressão ou coisa assim. O primeiro ponto, então, seria ter um propósito de vida, até o último dia da vida, né? Ou seja, você Sim. ter um motivo para viver, ter uma razão para viver, ter algo que te tire da cama todos os dias e que te motive, né? Até a cuidar da alimentação, ou fazer atividade física, né? É isso aí. Em termos de dieta, as dietas são mais à base de plantas, ou seja, a quantidade de vegetais ou de frutas e verduras frescas e grãos integrais e feijões é muito importante nessas Blue Zones. O consumo de alimentos animais é muito baixo. A Blue Zone de Loma Linda é a única que prescreve, que promove a dieta vegetariana. As outras têm uma dieta que é quase vegetariana, mas não é totalmente vegetariana, como a Loma Linda prescreve. Mas também não é todos os adventistas que seguem essa dieta. Mas é uma indicação para a saúde usar mais frutas, mais verduras, mais grãos integrais, mais coisas frescas, menos alimento processado, menos alimento refinado e uma alimentação com coisas que vêm mais da natureza. Entendi. Então, estamos falando aqui, gente, de uma alimentação baseada em vegetais. Esse é um dos pontos em comum entre as 5 Blue Zones. Você tem uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, sementes, castanhas. E você tem alguma coisa de produto de origem animal, como o queijo ou uma carne, mas em menor quantidade, né? Uma quantidade que sempre é suplantada pelos vegetais. Então, você usa a carne numa ocasião especial, num final de semana, um pedacinho de queijo dentro de um prato de vegetais. Então, essa é uma característica muito presente nas Blue Zones, é você ter uma alimentação essencialmente baseada em vegetal e não qualquer tipo de vegetal, né, Udemar? É o vegetal in natura, minimamente processado, da forma como a natureza traz para a gente, né? Exatamente. Porque hoje em dia existe uma tendência das pessoas se tornarem veganos por causa de não matar os animais. Então, esses veganos começam a usar várias substituições que são vegetarianas, mas aí tem muito açúcar, tem muito óleo, tem muita tranqueira ali no meio, frituras, e coisas que não são realmente saudáveis e não constituem uma dieta saudável para a longevidade. Então, é necessário que esse conceito seja bem claro de que
alimentação vegetariana, no caso, ou uma alimentação à base de plantas, é uma alimentação à base de plantas frescas, de coisas não processadas. Sim, acho que um ponto interessante também para a gente falar agora é também a parte do exercício físico, né? Você falou sobre o movimento. E a gente tem nessas comunidades diferentes formas de praticar atividade física. Em Loma Linda, onde você está, eu vejo muito o pessoal correndo, praticando esporte, academia, né? Mas em outros lugares, na Itália, na Grécia, eu vejo também mais uma questão do movimento inserido na vida, no trabalho. As pessoas trabalham na roça, cuidam do campo, cuidam dos animais. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse movimento para a longevidade. O que a gente constitui o termo exercício natural, ou seja, você se mantém ativo na sua vida, você se mantém ativo. Mesmo em Loma Linda, se você analisar os longevos de Loma Linda, você vai ver que a maioria deles que hoje tem 100 anos, eles caminhavam mais, eles tinham... eu vou voltar àquele Dr. Wareham, quando eu fiz a entrevista com ele nunca tinha ido numa academia de ginástica, nunca foi, ele nem sabia. Eu trabalho no Drayson Center, eu tenho vários clientes que são longevos, que vão e frequentam e fazem a academia e tal, e que fazem exercícios de musculação, exercícios de aeróbicos, vão nas máquinas, mas esse indivíduo que estava com 100 anos nunca foi lá, né? E aí eu perguntei, mas qual é o seu segredo? E ele falou, bom, o meu segredo é exercício natural. Ele veio com o termo. Ou seja, eu faço exercício com um propósito. Um dos segredos é que ele tinha o lote que ele morava tem 2 acres de terra. E ele falou, eu nunca contratei um jardineiro para cuidar do meu lote. E, na verdade, quando ele foi entrevistado pelo Don Whitner, em 2005, que foi a primeira entrevista das Blue Zones, ele estava botando uma cerca nos seus 2 acres de terra, por ele mesmo. Aí eles perguntaram para ele, mas por que você está fazendo isso? Você é um cirurgião cardíaco? Aí ele falou assim, bom, eu contratei uma pessoa para fazer o trabalho e ele estava me cobrando $4.000 para fazer, 4 ou 5 mil dólares, uma coisa assim. Eu fui lá na loja, no lugar que vende material de construção, e eu comprei tudo e fiz tudo por mais ou menos $500, uma coisa assim. Eu não me lembro bem dos valores, mas aí eu resolvi fazer por mim mesmo, ele falou. Então esse é o segredo. O segredo talvez não seja tanto ir para o ginásio ou fazer alguma coisa artificial, mas se você puder colocar em sua vida alguma coisa mais natural, usar menos o carro, ir mais, andar a pé para pegar um ônibus ou coisas assim, você vai fazer um exercício que vai também compensar. Eu sei que a idade moderna não é tão fácil, e a gente vê isso em Loma Linda. Muitas das pessoas têm que fazer uma atividade mais detalhada, mais orientada, mais artificial para compensar, porque não tem o tempo necessário para fazer uma atividade natural, uma atividade física natural. Sim, bem interessante esse conceito, né, do movimento natural. Acho que todos nós deveríamos buscar, na medida do possível, ter uma vida ativa, né? Não simplesmente ir para a academia 3 vezes por semana, fazer musculação e depois ficar o dia inteiro sentado em casa. Eu acho que essa história do movimento natural é uma coisa muito importante que a gente deveria internalizar na nossa vida, né? E tem um outro ponto também que eu acho fundamental, que eu vejo nas Blue Zones, é a história dos relacionamentos, né? Do suporte social. Eu vejo nas comunidades japonesas, lá de Okinawa, eles têm os moais, que são aqueles grupos de apoio, os grupos de amigos, né? Própria cidade de Loma Linda, onde você vive, tem a comunidade religiosa, as pessoas se encontram no ambiente da igreja todo final de semana. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Qual é a relação entre o suporte social, o você se sentir conectado a um grupo e também a longevidade?
O suporte social que ocorre aqui em Loma Linda é bem claro. Ele tem diferentes aspectos. Por exemplo, existe o Clube Drayson Center, então muitos idosos vão para este lugar, mas as igrejas em si, nós temos entre 40 e 50 igrejas adventistas nessa região do sul da Califórnia, perto de Loma Linda, e cada igreja dessa tem uma atividade social de suporte. E, além disso, existem os centros de... Não, seria semelhante a um asilo, mas são os senior centers, né? Onde as pessoas vivem, elas têm um auxílio, porque eles moram num apartamento e, por exemplo, eles têm auxílio para limpeza, eles têm o auxílio de comida, eles têm auxílio para ir para o médico e coisas assim, mas eles vivem no seu apartamento. Então, temos alguns desses centros em Loma Linda também, e isso também é comum no resto do país. Por que que o ambiente social é importante? Em primeiro lugar, existe o senso de universalidade, ou seja, quando você tem um problema, você tem os amigos e vários amigos também tiveram o mesmo problema, quer seja de saúde ou emocional, e aí existe aquela... não existe um isolamento da pessoa. A pessoa se sente, pô, eu estou no mundo, outras pessoas também têm, e eu também estou vivendo entre humanos. O segundo ponto seria o ponto de auxílio, ou seja, eu estou com o meu colesterol alto, e aí você está no seu grupo, fala no seu colesterol alto, aí o outro vem lá e diz, mas eu fiz esse tratamento, eu visitei esse médico, eu estou comendo esse tipo de alimento e meu colesterol baixou. Então, esse compartilhamento faz com que as pessoas vivam, obtenham mais saúde e tenham mais chance de viver mais uma vida mais longa. Ildemar, fala um pouquinho para mim, como é que é viver em Loma Linda, numa Blue Zone? Você, de vez em quando, está andando na rua, encontra uma pessoa de 100 anos, 105 anos, como é que é? Me conta umas histórias aí da cidade de Loma Linda. É interessante que você observe essas pessoas. Por exemplo, nós temos aqui o Clube dos Loppers, que traduzir, seria Clube dos Lobos. E no Clube de Loppers, eu frequentei esse clube por 2 vezes e eles chegaram a ter mais de 1.000 membros. E uma coisa interessante que eles desenvolveram é que eles começaram com um clube de correr maratonas. E hoje, praticamente, quem corre maratona é um pequeno segmento desse grupo. A maioria deles caminha a maratona. Então, eles treinam todos os domingos de manhã. Se você vir em Loma Linda num domingo de manhã, você vai ver aquela enxurrada de pessoas com as camisas cor-de-rosa. E, eventualmente, você encontra essas pessoas na rua, você encontra essas pessoas, vão lá no Drayson Center. Uma vez nós estávamos numa feira de saúde na Blue Zone de Loma Linda e tinham 2 senhoras, uma com 97 e outra com 99 anos. E aí elas foram fazer os testes de saúde e, de repente, o teste não dava certo, mas para ninguém. Eu me lembro de um teste que dizia para ela que a idade dela... se ela seguisse os princípios de saúde, ela ia viver até... A idade de saúde dela era 92 anos, se ela mudasse o estilo de vida dela, ela vivia até 95. Aí ela disse assim, mas eu já tenho 99, que eu vou viver mais, né? Eu acho que eu não vou mudar nada no meu estilo de vida. Claro que o estilo de vida dela já era um estilo de vida vegetariano, ela caminhava e tinha todos esses conceitos. Eu me lembro de quando um aspecto interessante é que um dia houve um acidente aqui no Drayson Center e uma senhora bateu no carro porque ela trocou o acelerador com o freio. E aí eu fui lá ver o que havia ocorrido. Saiu aquela senhora do carro que mal podia caminhar e, na verdade, ela já tinha mais de quase 95 anos. Então, esse é um problema que você vai encontrar em Loma Linda. Cuidado, porque as pessoas continuam dirigindo e continuam com a carteira de motorista mesmo perto dos 100 anos.
Então, um outro exemplo foi a Marge Jeton. A Marge Jeton estava com a sua carteira de motorista ainda válida com 100 anos. Ela foi entrevistada pelo Dan Whitner, quando veio aqui, estava dirigindo o seu carro. Aí eles perguntaram para ela por quê, como é que ela estava dirigindo e o que ela ia fazer. E ela disse, eu vou para o asilo aqui, que é um centro de idosos, e eu sou voluntária lá. Eu ajudo a eles e eu levo mantimentos para as pessoas que vivem lá. E muitos daqueles que ela ajudava, tinham uma idade bem menor que a sua, que ela estava com 100 anos. Olha que interessante. Então, pessoas até os 100 anos de idade, ativas, dirigindo, sendo voluntárias, trabalhando. Realmente, eu acho que essa é a longevidade que todos nós gostaríamos de ter, não simplesmente uma longevidade com doenças crônicas nas últimas 2, 3 décadas de vida. Demar, para a gente ir encerrando, que mensagem final você daria para quem nos ouve? Aquela pessoa que quer viver mais. Assim, se você pudesse resumir o assunto de hoje, quais são os pontos chaves para quem quer desfrutar de longevidade saudável? Bom, eu vou considerar os fatores que são mais comuns nas Blue Zonas, nas zonas azuis, Blue Zone. Primeiro, o cigarro, né? O cigarro é um fator que Loma Linda é completamente sem cigarro, ou seja, o fumo não é uma atividade comum. O segundo é o álcool. A Loma Linda, eles não bebem, a gente aconselha que não se beba nenhum álcool. Mas nas outras Blue Zones, eles têm um consumo de álcool, mas é bem pequeno. Não chega à embriaguez, e a embriaguez não é aconselhada na região. Então, esses são dois fatores básicos que deveriam ser avaliados antes, né, como fator de longevidade, não fumar e não beber. Depois, uma dieta à base de frutas, verduras, uma dieta mais à base de alimentos naturais. E eu até diria que, mesmo que a pessoa coma um pouquinho de alimento animal, se a dieta dele é rica nesses vegetais frescos, em frutas, que hoje em dia, nos quadros alimentares, eles consideram que a metade da alimentação deveria ser frutas ou verduras frescas. Metade do seu volume de alimento em cada refeição deveria ser essa percentagem, 50%. E, finalmente, o exercício físico, que é importante para manter a circulação do corpo e é importante para manter a atividade, para manter a função dos músculos. Muitas pessoas que vivem uma vida longa, muitas vezes eles têm debilidade porque os músculos estão atrofiados. E não é por causa da idade, é porque eles não foram exercitados. E eu tenho que falar um outro fator que é característico de Loma Linda, que é o fator espiritual, que a gente não discutiu muito. Mas é importante que a pessoa tenha fé, que a pessoa tenha um ambiente espiritual, que a pessoa leia a Bíblia, que a pessoa siga os princípios espirituais que estão ali relacionados. Por esses são fatores de saúde importantes também, porque isso vai afetar a dieta que ele come, vai afetar o exercício, vai afetar o relacionamento que ele tem com as pessoas, se ele está com um contato mais direto com Deus. Muito legal. Falamos de alimentação, exercício físico, não fumar, não beber, falamos de suporte social, falamos de fé, de espiritualidade. Realmente, longevidade é um pacote, não dá para escolher um hábito ou outro, é um estilo de vida completo que vai conferir você vida com saúde e com qualidade. Muito obrigado, doutor Eudemar, pela oportunidade de a gente conversar. Obrigado pelas informações, espero que você tenha gostado e desejo para você sucesso e saúde aí em Loma Linda. Bom, espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje, espero que você consiga assim desfrutar de uma vida longa com qualidade e eu deixo uma dica final para você que é o livro do Dan Buettner chamado The Blue Zones, as Zonas Azuis, que resumem esses 5 lugares, esses 5 bonções de longevidade mundiais, espero que seja uma inspiração para você.
Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Eu aguardo você na próxima semana com mais um conteúdo da Sou Saúde, a sua dose semanal de saúde e bem-estar.